A SMV é uma iniciativa da Clint e nós queremos fazer a sua empresa vender mais. Para alcançar esse objetivo, criamos a SMV, uma semana com muito conteúdo que vai ajudar a crescer o seu negócio no digital. Prepare a sua mente para receber muitos insights e aproveite o vídeo. Olá pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos à SMV 2020, Semana de Marketing e Vendas para E-Commerce. Meu nome é Renan Scheffer, sou sócio responsável pelas áreas comercial, novos negócios e parcerias da A55. Estarei aqui ao longo da semana mediando os bate-papos da nossa trilha de vendas na prática. Antes de apresentar o nosso convidado, iniciar o nosso bate-papo, queria convidar você que está nos assistindo a registrar esse momento, tira uma foto sua assistindo esse talk, compartilhe nas suas redes sociais e marca Clint e a hashtag SMV 2020, beleza? Então, para falar sobre marketplaces, começando evoluindo do jeito certo, a gente trouxe aqui o Melqui Sodré, CEO e founder da Venda Lá. Sodré, se apresenta para a gente, cara, conta um pouquinho da tua história. Legal. Pessoal, muito boa tarde a todo mundo. É um enorme prazer estar aqui nesse evento, conversando sobre um assunto que a gente tanto adora aqui, que é vendas online e principalmente vendas através de marketplace. Conforme Renan disse, meu nome é Melqui Sodré, eu sou um dos founders e sou o atual CEO da Venda Lá. A Venda Lá é uma empresa que vai completar agora, em 2021, 16 anos, né, de existência. E aí, há pelo menos 12 anos, nós estamos muito focados em vendas online, né? Trabalhando com soluções para e-commerce de forma geral. E há pelo menos aí desses quase 16 anos, 9 anos, a gente é muito focado em marketplace, né? Então, a gente começou a trabalhar com marketplace aí quando estava no começo dessa onda do marketplace mais profissional. Com isso, a gente desenvolveu algumas soluções para marketplace. Uma delas é o Hub, né? O Hub Venda Lá. E nós fomos um dos pioneiros aí a desenvolver soluções para marketplace. Então, basicamente é isso. Ah, bacana, cara. Conta um pouquinho para a gente da Venda Lá. Como é que vocês fazem, como é que funciona? Faz o teu jabá aí para a gente. Tá bom. Bom, como eu disse, a Venda Lá, ela já praticamente nasceu desenvolvendo soluções para e-commerce, né? E com o surgimento do marketplace mais profissional, nós começamos a desenvolver diversas soluções para marketplace, incluindo consultoria, soluções específicas e assim por diante. Quando a gente teve um acesso aí à API do Mercado Livre, né? Quando o Mercado Livre abriu as suas APIs lá em começo de 2012, nós tivemos alguns clientes, começamos a integrar com o Mercado Livre, né? Na época nós tínhamos uma plataforma de e-commerce, e daí por diante a gente começou a focar muito em gerenciar pedidos de marketplace, em desenvolver um sistema para gerenciar pedidos de marketplace, produtos e atendimento, né? Com os anos passando, outros marketplaces começaram a surgir no mercado e se consolidando, como B2W, Via Varejo, o Magazine Luiza, a Amazon chegando no Brasil, expandindo essas categorias, né? E aí foi que a solução começou a tomar cada vez mais corpo e fazer cada vez mais sentido para o mercado brasileiro. E aí nós começamos a focar 100%, né, em desenvolver esse hub. Então, aí há pelo menos 9 anos, nós somos focados em desenvolver essa solução, que basicamente o que é um hub, né? Qual que é o papel do hub dentro desse ecossistema aí de vendas online, principalmente em marketplace? É possibilitar que o vendedor ele tenha todas as soluções dele em um único lugar, né? Não é que nós desenvolvemos tudo, mas nós integramos várias soluções. Então, ele pode vender no Mercado Livre, na B2W, na Via Varejo, na Amazon, Madeira, Magazine Luiza, e ao invés dele ter que ficar gerenciando e acessando diversos painéis, ele acessa um único painel que a gente agrega todas essas soluções, todos esses painéis, todas essas informações dentro de um único painel. Além disso, a gente integra com o RP dele, para que ele possa enviar os pedidos e emitir a nota. A gente integra com soluções logísticas,
para que ele possa emitir a etiqueta tudo dentro de um único painel de controle, ou seja, ele consegue gerenciar os pedidos, os produtos, o estoque, o atendimento dele para marketplace dentro de uma única plataforma. Ele não tem a necessidade de sair dessa plataforma para fazer o operacional dele no dia a dia. Pô, que legal. Parabéns, cara. Baita, bem interessante que vocês fizeram aí. Parabéns por estar tanto tempo aí nesse mercado. Sim, sim. Cara, A gente está aí um pouco. O e-commerce brasileiro já existe há pelo menos 25 anos, né? Desses 25 anos aí, a gente já está nessa jornada aí há pelo menos 15 anos, quase 16 anos. legal, cara. Resiliência, palavra-chave aí para durar tanto tempo, hein? Parabéns. Sim, muita. Sodré, vamos começar pelo começo. O que Bora. difere o modo de funcionamento de um e-commerce para um marketplace? Legal. Essa é uma pergunta bastante interessante, né? E que se perpetua aí há alguns anos, né? Está muito latente no momento, em função da pandemia que a gente está passando aí, né? Essa pandemia global. Mas é uma pergunta que precisa, vamos dizer assim, ser muito bem respondida e analisada nos seus detalhes, né? Para que quem vai começar no e-commerce, né, ou quem vai começar a sua operação online, entenda quais as diferenças do e-commerce para o marketplace, né? Na verdade, são duas modalidades de vendas diferentes, aonde o e-commerce, por exemplo, que você vai desenvolver, você vai começar a vender online, você vai desenvolver a sua própria plataforma de e-commerce, é como se você estivesse abrindo um ponto de vendas, só que ao invés de ser um ponto de vendas físico, uma loja numa rua ou em algum ambiente, num bairro que seja propício para aquele segmento, você vai estar abrindo essa loja online, virtualmente, né? E aí tem as suas particularidades que o online tem em relação ao offline. Então, eu faria uma analogia para ficar um pouco mais fácil entender, que o e-commerce próprio é como se você fosse abrir uma loja própria. Você vai lá, você vai ver o ponto, você vai mexer na arquitetura, vai ver iluminação, prateleira, demonstração, vitrine, enfim. Você vai se preocupar com todos os itens que uma loja precisa ter para atender bem o seu cliente, tá? O que acontece é que no marketplace ele seria como se fosse um shopping center, né? Comparado a um shopping center, você vai abrir a sua loja do mesmo jeito, você vai ter o seu espaço do mesmo jeito, só que o shopping ele se dedica e ele é responsável por várias outras tarefas secundárias que não necessariamente é o seu negócio. Então, o shopping vai cuidar da segurança, o shopping vai cuidar do seguro, ele vai fazer propaganda para que as pessoas entrem no shopping, ele vai entregar um ambiente confortável e assim por diante. Então, isso seria o marketplace. Então, quando você entra em um marketplace, ele te entrega uma série de soluções que você não precisa necessariamente você ser o contratante daquelas soluções. Então, muitos já vão te entregar uma solução logística, ele vai te entregar um sistema de segurança para que você não seja vítima de fraude, né? Ele vai te entregar uma solução logística para que você possa emitir as suas etiquetas e não seja obrigatório correr atrás de uma solução logística. Enfim, ele tem uma série de serviços que ele vai agregar para que você comece ou que você já venda, possa expandir também para o marketplace, ao invés de você ter que se preocupar com todas essas demandas, né? Eu destacaria aí, Renan, uma das principais dificuldades para quem vai começar a vender online, tanto no e-commerce quanto no marketplace, que você não basta abrir uma loja de e-commerce ou estar começando a vender dentro do marketplace vamos dizer assim, você vai começar a vender. Não necessariamente, né? Se você tem um e-commerce, você precisa se preocupar em trazer o tráfego das pessoas que estão navegando aí online na internet para dentro do seu e-commerce. E isso a gente sabe que é um enorme desafio, né? Você vai usar publicidade, você vai usar ads, você vai usar redes sociais. E para quem está começando, isso é uma curva de aprendizado bastante demorada e bastante árdua, é um caminho bastante árduo a ser seguido. Já no marketplace, você não precisa se preocupar em trazer esse tráfego para dentro do marketplace, porque o marketplace vai fazer esse papel por você, né? Além de todas as outras soluções aqui que eu falei. Então, basicamente, são essas as diferenças aí
de um e-commerce próprio para um marketplace, tá? Interessante, Sodré. Pô, muito bacana a tua explicação, meu cara. Cara, tu já falou bastante das principais características de cada plataforma. Então, conta pra gente, cara, como é que eu vou saber, como é que eu posso saber qual plataforma escolher para o meu negócio? Legal. Bom, eu acho que é importante que você esteja em todas as plataformas. Eu acho importante você estar dentro do seu e-commerce e eu acho importante você ter também a sua loja dentro dos marketplaces, né? O que vai diferenciar aí é realmente cada negócio, qual é a principal, a primeira que você vai atuar, que você vai atacar. Eu não aconselharia você começar a criando uma loja própria e a começar a vender no marketplace sem que você comece em uma das modalidades e se consolide nessa modalidade. Via de regra, quando eu digo via de regra, não significa que isso serve para todos os negócios, mas a grande maioria dos negócios, ou para quem está iniciando, a gente sabe que existe uma escalada absurda agora da digitalização aí do varejo, em função de todos os problemas que o varejo está enfrentando com a pandemia, né? O marketplace ele vai ser uma chegada, vai ser uma introdução ao canal de vendas online muito mais simples do que o e-commerce. O e-commerce você vai precisar escolher uma plataforma, você vai precisar ou trazer pessoas para dentro do seu e-commerce quando estiver pronto, ou você vai contratar uma agência, que eu recomendo. Você vai precisar se preocupar com logística, com meio de pagamento, enfim. Você tem uma série de coisas que você vai precisar se preocupar, que o marketplace já tem isso embutido dentro do seu produto, né, como marketplace. E além disso, né, essa questão é que você tem um investimento menor. Você pode começar com plataformas de e-commerce menor, com valor menor, até para que você aprenda, saiba como funciona o dia a dia de um e-commerce, mas o marketplace ele já te entrega toda essa solução e você vai pagar um comissionamento em cima do que você vender. Então, via de regra, para as pessoas que eu converso, para as empresas que eu converso diariamente, a gente sempre aconselha que eles comecem pelo marketplace. Um outro fator também muito interessante de começar pelo marketplace é que o operacional de vendas online é completamente diferente de um operacional de quem está acostumado a vender numa loja física, né? Então, aprender esse operacional, como eu respondo, como eu faço pós-venda, como eu embalo, até em tarefas simples, como embalar uma mercadoria, etiquetar a mercadoria para ser enviado corretamente, fazer uma separação no estoque, tudo isso que são coisas bastante simples, mas é um conjunto de processos que você pode se perder no começo. Então, se você conseguir se concentrar nisso inicialmente, vendendo através de marketplace, você vai aprender através do marketplace e você vai conseguir multiplicar essa expertise que você ganhou para a sua plataforma própria de e-commerce. Mas eu sempre aconselho que não se acomode em um canal de vendas. Então, você começou a vender no marketplace A, você vai vender no marketplace B, daqui a pouquinho você está no C, daqui a pouquinho você está no seu e-commerce próprio, porque é muito importante que você tenha o seu e-commerce para tentar trazer esse cliente do marketplace para se tornar um cliente seu e começar a comprar dentro do seu próprio e-commerce, tá? Legal, boas dicas. Sodré, cara, conta pra gente, quais são os principais erros de quem já vende marketplace? Quais dicas tu daria pra Legal, galera que quer melhorar o processo? muito bom. Bom, os erros eles são inúmeros assim, né? Porque é normal, principalmente para quem está começando, que não conhece o processo, mas eu anotei aqui alguns, até para mim não esquecer, de alguns erros que a gente enxerga que esses erros eles trazem consequências muito graves para o seu negócio ou para quem está começando no marketplace, né? E também no e-commerce, né? Então, o primeiro ponto que parece ser muito óbvio, mas poucas pessoas se preocupam ou conseguem gerenciar de maneira eficiente, é você se preocupar com o seu estoque, né? Diferente de uma loja física, onde você tem ali o produto exposto e a pessoa entra na loja e vê o produto e fala, eu quero aquele produto ali, e você entrega esse produto, no online é diferente. Você, na verdade, está fazendo uma promessa, né? A sua vitrine, seja no marketplace ou no e-commerce, você, na verdade, está demonstrando uma promessa que você tem aquele produto, e isso é muito sério, né? Então,
se você está prometendo que tem aquele produto, você precisa estar consciente de que você tem que ter aquele produto e que você não pode cancelar aquela transação, porque os problemas eles podem ser inúmeros em função de uma venda cancelada, né? Em caso de vendas para e-commerce, tanto para marketplace, em casos mais extremos, você pode ser inclusive aí processado pelo seu eventual comprador daquele produto. E é uma coisa que acontece, a gente acha que não acontece com tanta frequência, né? É o extremo do problema que você vai enfrentar, mas você pode ser processado, inclusive até mesmo por 171, estelionato. A gente já viu casos de pessoas serem processadas, empresas serem processadas porque prometeram que tinham um produto e não conseguiu entregar, né? Então, a principal dica aí, que na minha concepção, elas vão nortear muito a parte de produtos, mas uma que você precisa ter muito cuidado é com seu estoque. Além disso, os marketplaces, falando especialmente em marketplace, eles levam isso muito a sério, né? É um problema, mas já foi um problema muito maior. Alguns marketplaces te obrigam a ter um SLA de despacho daquele produto. O que isso significa? Que você tem um tempo para despachar aquele produto, né? Com exceções de algumas categorias e alguns produtos que necessitam de produção, que são personalizados, mas no geral o Mercado Livre, por exemplo, exige que você mande o produto em 24 horas. Se você não mandar esse produto em 24 horas, você vai ser penalizado pela plataforma. E essa penalização pode ser uma visualização, um posicionamento do seu produto pior dentro das categorias ou da busca, ou até mesmo eles banirem a sua conta. Então, é algo muito grave, você precisa tomar muito cuidado com aquilo que você tem em estoque, não fazer uma promessa da qual você não vai conseguir cumprir, tá? A gente enxerga e acontece muito isso. Outra armadilha aí que a gente vê muitos vendedores caírem é a questão da precificação, né? Então, não saber precificar o produto. O preço ele não é mandatório necessariamente, não é só o preço que vai fazer você vender dentro do seu e-commerce, principalmente. Dentro do marketplace, o preço ele tem uma importância maior, porque você ali vai ter alguns vendedores, talvez dezenas, talvez centenas de vendedores vendendo o mesmo produto que você. E você ser assertivo no preço não é você ter o menor preço ou você ganhar todas as batalhas que tem dentro do marketplace e querer ganhar de todos os seus concorrentes. A gente já viu aqui várias empresas ganhando no preço, vendendo muito, girando muito dinheiro, mas é um produto que dá muito problema e no final das contas a conta não fecha e a empresa pode chegar até mesmo à falência ou até mesmo acreditar que a venda online não é para ele porque deu prejuízo. Então, a precificação é algo também muito sério. Você precisa entender o que compõe o preço do seu produto, seu custo operacional, se você vai vender através do seu e-commerce próprio, quanto você vai gastar para que uma venda seja convertida. Se você vende através de marketplace, quanto você vai deixar de comissão para o marketplace. Se esse é um produto que dá muito defeito e vale a pena você colocar a sua margem maior, se sua margem de lucro está certa, quais são os repasses que você tem para suas vendas. Então, vendi no meu e-commerce, em quanto tempo eu vou ter esse dinheiro de volta? Vendi no marketplace, quanto tempo o marketplace vai demorar para repassar esse dinheiro para mim? Tudo isso precisa ser colocado dentro de uma equação para que você chegue a uma precificação que faça sentido para o seu negócio, tá? Bom, outro fator importante que a gente sempre fala quando a gente vai aconselhar ou conversar com o cliente é estar muito atento ao fluxo de trabalho operacional dele, né? Então, quais são as tarefas que ele tem que fazer no dia a dia, né? E quando a gente fala um fluxo, às vezes é desenhar mesmo um fluxo de trabalho, seja no início num papel ou em algum software que você consegue desenhar aí as etapas, né, dos processos operacionais que você tem no dia a dia. Então, basicamente, o que eu preciso fazer para atender o meu cliente? O que eu preciso fazer para publicar um produto e atualizar esse produto? O que eu preciso fazer para despachar os pedidos que eu recebo? E o que eu preciso fazer de pós-venda, né? Se você desenhar minimamente esse fluxo, com certeza você vai conseguir encontrar rapidamente eventuais gaps que você tem aí na sua operação e você vai conseguir corrigir muito mais rapidamente eventuais desvios que você tenha e vai, com certeza, aumentar muito a sua produtividade.
Então, eu diria aí que esses 3 itens que eu disse são aí, eles são bem amplos, mas eu destacaria como os 3 principais erros que acontecem dentro de uma operação de vendas online, tá? Não, bacana. Pô, acho que essa dica que tu deu ali em relação a principalmente essa questão do fluxograma, no final do dia tudo são processos, né? Então, se a gente não Exato. tiver esse processo desde da concepção de como é que eu vou divulgar o meu produto, de como é que eu vou entregar, de como é que eu vou fazer meu cliente pagar, dos vários pontos de contato, facilita muito tendo isso já previamente mapeado, né? Exato. Bom, a E o gente... interessante, Renan, só pegando mais um gancho sobre esse tema, o que a gente percebe? Que as pessoas fazem um grande esforço para começar a vender online, né? A gente costuma brincar que principalmente o vendedor de marketplace, ele vive aí numa montanha russa. Por quê? Porque o carrinho ele sobe vagarosamente, né? Lá para poder descer, sobe, 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 e a gente compara isso às vendas deles. Então ele começa a trabalhar, começa a vender um pedidinho por semana, daqui a pouquinho são 2, daqui a pouquinho são 3 por dia. E aí ele precisa expandir a equipe dele no momento em que ele realmente, o marketplace, visualiza que ele é um bom vendedor, que ele está fazendo um bom trabalho, mas ele está fazendo um bom trabalho com poucos pedidos. E aí ele precisa ampliar a equipe dele. E o que acontece? Ele não consegue ampliar a equipe dele com qualidade, porque ele não tem esse processo mapeado. Então chega uma pessoa nova na equipe dele, para começar a fazer todo esse processo do zero, é muito vagaroso. E aí o que acontece? O marketplace entende que ele não tem capacidade para gerenciar aquela quantidade a mais de pedidos que ele estava gerenciando e ele vai cair. E aí ele volta de novo subindo, né? E diga-se de passagem, cai muito mais rápido do que você sobe. E aí ele sobe de novo vagarosamente, desce de novo. Então vive nessa montanha russa. Então, se você desenha um fluxo, se você está atrelado a pessoas para que você possa gerenciar um fluxo maior de pedidos, e a gente sabe que sempre está atrelado processo a pessoas, né? Por mais que você tenha um processo muito enxuto e você precise de poucas pessoas, mas num determinado momento você vai precisar de mais pessoas para te ajudar. Se você tem esse fluxo muito bem mapeado, você consegue rapidamente treinar a sua equipe e rapidamente você consegue aumentar ainda mais a quantidade de vendas que você está fazendo online, tá? Legal. Pô, tu comentou de um ponto que é interessante. Eu vou até pegar um gancho na tua analogia da montanha-russa, né? Quando a gente sobe, 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 de repente cai. Cara, como é que a gente pode impulsionar o marketplace para vender mais? Como é que a gente pode manter essa curva ascendente mais constante, de preferência mais íngreme também, né? Como é que a Legal. gente pode fazer isso? Tipo, marketplace ads, que a gente pode... O que tu sugere para a galera que está começando e que está nos ouvindo? Perfeito. Bom, esse é a pergunta de US$ 1 milhão, porque Acho não que é até uma mais, tarefa. né? Exatamente. Eu fui modesto, né, na cifra. Mas não é uma tarefa fácil você vender online. Você tem que ter ciência de que você está abrindo um negócio online, você está concorrendo literalmente com milhares de vendedores, talvez milhões aí, dependendo do seu produto, se for um produto internacional, né, se for afetado pelo mercado internacional. E realmente é muito complicado você começar a vender online. Eu vou me ater aqui a falar algumas estratégias e algumas possibilidades dentro de marketplace, que é a nossa vivência hoje aí há 9 anos, e eu acho que eu posso colaborar mais. Bom, o primeiro ponto, você precisa entender como é que os marketplaces funcionam, né? Então, isso vai variar de marketplace para marketplace. Eu vou dar exemplo de 2 aí, que são 2 grandes no mercado. O Mercado Livre, por exemplo, que a gente sabe que é o maior, é o líder dominante desse segmento. Quando você entra no Mercado Livre, basicamente você não tem reputação. Simples assim, você não tem reputação. Então, você tem ali vários vendedores que têm reputação e que dificilmente você vai competir com eles, você vai conseguir competir com eles, porque o Mercado Livre ele vai dar prioridade para aqueles que têm a melhor reputação, simples assim. Então você vai precisar usar de algumas estratégias para que você possa começar a tracionar suas vendas, mesmo que devagar você comece a esquentar o seu negócio dentro do Mercado Livre. Já a B2W, por exemplo,
você começa quando você começa a vender na B2W, você começa com uma boa reputação. Então, a B2W te dá um voto de confiança, digamos assim. Ela acredita que você é um bom vendedor. Então, você já consegue começar a posicionar os seus produtos de igual ou até superior a alguns vendedores que estão lá dentro da B2W. Por quê? Porque se esses vendedores começaram igual a você e por algum motivo eles diminuíram o nível de serviço, você já vai começar acima deles. E a B2W começa a te jogar tráfego nos seus anúncios e começa a te jogar pedidos, e aí você vai ter a oportunidade de gerenciar essas demandas. Então, entender esse mecanismo de cada marketplace vai afetar diretamente quais as estratégias que você vai usar. Então, eu vou te dar o exemplo, vamos voltar para o Mercado Livre, eu vou falar algumas coisas do Mercado Livre. Uma delas, você já falou aí, você já deu spoiler, que é o Mercado Ads, né? A publicidade do Mercado Livre. E que as pessoas confundem muito. Poxa, você falou lá no começo que o Marketplace vai trazer o tráfego para dentro do site, mas eu vou ter que investir em ads do Mercado Livre? Como é que isso funciona? Então, tudo bem, o Mercado Livre trouxe o consumidor até o site. Lá dentro do site você tem a concorrência, você tem aí outros vendedores que já vendem o mesmo produto que você, né? Se não for o mesmo, similar, né? Que substitui, enfim, seja lá como for. Então, o Ads, ele é uma possibilidade de você colocar um investimento, você investir um valor no Mercado Livre e o Mercado Livre colocar você no topo das categorias ou de uma busca, mas isso é pago, você paga por clique, né? E esse investimento aí, o que se fala ou o que se imagina, né, que minimamente você vai gastar aí uns R$200 por dia para que você tenha um bom retorno. Esse é uma solução que pode te ajudar a tracionar muito rapidamente as suas vendas. O Mercado Livre ele tinha uma solução de ads que não era muito boa até alguns anos atrás. Eles investiram fortemente nessa questão de ads, e aí já tem API aberta, já tem empresas que têm solução aí, inclusive para automatizar essa questão do custo do clique, em que posicionamento você vai ficar, qual a estratégia que você vai querer começar. Então, quer dizer, já existem soluções bastante consolidadas no mercado, consolidadas assim, são recentes, mas consolidadas no resultado que ela já entregou, né, para que você tenha sucesso no mercado Ads, porque você precisa gerenciar isso, você vai precisar entender minimamente como funciona o Ads. Então, se você não entende disso, você pode partir para uma solução que te ajude nessa gestão, vamos dizer assim, tá? Então, esse é um dos pontos aí. Ir para o Marketplace, por exemplo, como a B2W, que já tem uma característica de te colocar, digamos assim, na cara do gol, ou te colocar em pé de igualdade com vendedores que já estão tracionados, é muito importante que você não erre no seu operacional. Porque se você errar, você vai ser penalizado e aí você vai cair de posição, digamos assim. Então, você tem que ter estoque, você tem que despachar rápido. Se você tiver algum problema com o seu envio ou alguma reclamação, você precisa responder rápido a B2W, né? E você, lógico, precisa ter um preço competitivo também, porque você entra no que a gente chama de buy box, onde o usuário vê ali preços de outros vendedores. Então, existe uma grande oportunidade dentro desses dois cenários para que você consiga começar já tracionando nas suas vendas. Agora, o que vai sustentar tudo isso, seja na estratégia de um Ads, por exemplo, ou seja numa estratégia de você ter o seu operacional muito bem feito inicialmente, né, é justamente a questão de como você vai manter a sua conta e evitar problemas com ela. Então, cancelei pedido, não respondi cliente, demoro para despachar, tudo isso vai te pontuando para que você possa continuar no topo e continuar vendendo mais, né? Além disso, existem algumas dicas aí, né, que você pode usar para começar a vender no Marketplace. O Marketplace, o preço ele é muito importante, ele tem uma relevância bastante grande. Por quê? Porque você tem ali acesso ao mesmo produto, vários vendedores, né? Pegando ainda ali a analogia do shopping, você vai no shopping, você tem várias lojas que vendem o mesmo produto. E aí elas usam de alguns diferenciais
para que possa vender aquele produto para você, né? Então, eu vou na praça de alimentação, eu tenho 3 sorveterias, aí tem uma que na verdade não é nem sorvete, é gelato, tem outra que é paleteria, tem outra que, enfim, você tem ali uma diversificação de produtos, né? Quando você vai para o marketplace, você está falando de um produto como um celular, por exemplo, fica difícil você gerenciar ou diferenciar diferenciais competitivos. Então, você vai precisar fatalmente ter um preço, tá? E aí, a gente entra em alguns outros aspectos que são muito importantes para que você comece a vender tracionado. Se você está começando dentro do marketplace, tenha em mente que você vai precisar fazer um investimento. Seja um investimento em ads, seja um investimento em tempo, independente, tá? E que você também pode usar os seus produtos como se fosse um investimento. Então, vou dar um exemplo aqui clássico. Você compra um produto a R$ 50 e para você poder cobrir os seus custos e ter um lucro, eu não estou fazendo uma conta aqui certa, é uma conta de padeiro, mas você precisa vender a R$ 100 esse produto, certo? Para você fazer. Quanto que você precisa vender ele para você empatar? 90. Quanto que eu posso vender ele para mim ter prejuízo? Preciso vender por 80, e aí eu vou estar perdendo R$ 10 por produto. No Mercado Livre, que você precisa construir uma reputação, de repente você vender 20 produtos aí e ter R$ 200 de prejuízo, entre aspas, né, porque seria um investimento, vale a pena para você começar a vender dentro do Mercado Livre. Eu já vi casos de clientes, por exemplo, vendendo produtos de valor agregado baixíssimo. Por exemplo, um cabo HDMI a R$ 1. Ele vende um cabo de 1 metro a R$ 1. E ele fez aí 200 vendas rapidamente desse cabo HDMI por R$ 1. Lógico, entregou rápido, entregou no prazo e ele conseguiu melhorar a reputação dele no Mercado Livre para que ele começasse a tracionar aqueles pedidos que têm aqueles produtos que têm maior valor agregado. Então, essa é uma estratégia que a gente vê poucas pessoas usando, mas que pode ajudar muito você também a começar a ter uma reputação maior. Porque quando o usuário final olha lá e fala, esse vendedor teve 200 vendas entregues, e aí o outro vendedor teve 10 vendas entregues, você não sabe qual que é o valor daquelas vendas. Podem ser vendas de R$ 1, ou pode ser vendas de ticket médio de R$ 500. Então, você conseguir usar essa estratégia aí no começo também pode ser uma boa jogada para que você possa começar a vender nos marketplaces. E uma dica global, digamos assim, que vale para tudo você precisa ter muito conhecimento no produto que você está vendendo, né? A gente vê muitos pequenos aí que falam, pô, eu não vou vender porque já tem um grande vendendo aí, o cara é gigante, o cara vende milhares de produtos, eu vou começar a vender online e o cara, putz, me massacra. Tenha em mente que quando você tem um negócio pequeno, você tem uma vantagem de conhecer muito bem o negócio e de conhecer muito bem o consumidor. E aí conhecer o mix de produto também é fundamental, é uma etapa, é uma ponte para que você conheça o seu consumidor final e você consiga fazer uma venda com mais qualidade, digamos assim, e que você consiga tracionar as suas vendas. Eu vou dar um outro exemplo aqui de um case que virou, inclusive, do Mercado Livre, que era um vendedor que vendia ferramentas, que é um segmento extremamente competitivo, e ele começou a vender ferramentas dentro do Mercado Livre bem pequena, quantidade bem pequena. Só que, por exemplo, ele sabe que todo mundo que vai comprar uma furadeira vai precisar provavelmente de uma broca de vidia, que é para furar a parede, e que a maioria das pessoas vão usar uma broca 6 ou broca 8, né? Então, o que ele fazia? Ele criava kit, a furadeira mais a broca 6 e a broca 8 para vidia, a broca 5 e a broca 4 para madeira, e ele montava esses kits. Enquanto os outros estavam preocupados em vender só a unidade, eu vendo a furadeira, ele vendia a furadeira com um produtinho agregado ali. E esse cara começou a tracionar muito, justamente em função dele conhecer os produtos dele e conhecer o consumidor, como eles iam usar aqueles produtos. Então, essa é uma dica que dá mais trabalho, né? Mas que é fundamental. Se você não conhece o seu mix de produto, você vai sofrer muito dentro do marketplace. Você realmente vai precisar de muito esforço para você vender aquele produto. Eu sou um consumidor de internet, eu sou um consumidor de e-commerce e é muito ruim quando você, primeiro, não encontra as informações que são necessárias para você tirar todas as dúvidas daquele produto e quando você tem a oportunidade de entrar em contato com o vendedor, nem ele mesmo sabe sobre aquele produto.
Então, eu posso usar a aplicação desse cabo para tal coisa? Ele fala, não sei, você tem que testar no seu equipamento. Você não vai vender para esse cara. Então, essa é uma dica geral que vale para marketplace, vale para e-commerce, vale para qualquer marketplace que você está começando a vender. Entenda do mix dos seus produtos, que com certeza você vai ter muito sucesso dentro do marketplace. Basicamente é isso. Cara, acho que muito dessa questão de conhecer o produto, acho que é o mínimo que a gente tem que fazer antes de colocar um produto no mercado, né? Saber o que ele faz, para que ele serve, para que a pessoa vai usar, e até conhecer para que eu quero vender, né? Tem um pouco mais também não só que eu estou vendendo, mas para quem eu quero vender. Bom, é por isso que eu acho que tem uma oportunidade muito grande, Renan. Eu, como consumidor, provavelmente você também consome pela internet e já deve ter se deparado com esse tipo de coisa, né? Mas a gente percebe que o atendimento ele é muito precário ainda. Existe ainda uma oportunidade muito grande de você fazer um trabalho diferenciado e você vender de forma diferenciada, seja no e-commerce ou seja no marketplace. Eu me deparo diariamente, porque eu compro muito pela internet, principalmente agora na pandemia, né? E você se depara quase que diariamente com vendedores que têm um trabalho excelente de atendimento e que conhecem muito bem do produto. Recentemente eu comprei um item aí pelo Mercado Livre, que o cara tinha 120 mil vendas nos últimos 4 meses, e eu, por curiosidade, acionei o atendimento deles e eles prestaram um excelente atendimento. Ou seja, não é à toa. Da outra ponta, eu fiz uma pergunta, queria comprar um cabo, fiz uma pergunta para um vendedor e ele falou, cara, não sei. Simples assim. Então, quer dizer... Como assim? Como é que o cara vende um negócio que ele não sabe? Exato, entendeu? Então, mas tem muito. A gente fala isso como se fosse o básico, né? Mas ainda tem muita gente que não está fazendo o básico, né? Então, a outra coisa aí que vocês sempre têm que estar de olho eu acho que é uma pergunta-chave para tudo, né? Que é, como é que eu gostaria de ser atendido? Se eu entrasse nesse site agora, eu compraria? Eu teria minhas dúvidas respondidas? Eu teria um bom atendimento? Era esse tipo de atendimento que eu gostaria? A gente vê muitos vendedores, participa de comunidades de vendedores e tudo mais, e alguns vendedores, infelizmente, falam de compradores até de forma pejorativa. Putz, olha a pergunta que esse cara me fez, olha, você não entende o contexto que o cara está fazendo aquela pergunta, né? Às vezes o cara está fazendo uma pergunta para te testar, para saber se você tem um bom atendimento ou não. E às vezes você perde uma venda em função disso, né? Então é muito importante ficar de olho nisso. Nem fala, tem muita... Pô, isso daí é brincadeira. O cara fazer uma pergunta e ser tratado de forma pejorativa. Tinha que dar um print e não dá para mandar público essa galera aí. Sim, às vezes o pessoal até responde, lógico que eles não desmerecem, vamos dizer, o cliente, às vezes são ríspidos, mas como a gente participa de grupos de vendedores, a gente vê que isso é corriqueiro, tipo, o cara pega lá a pergunta, joga num grupo que é destinado a vendedores e fala, pô, olha só que pergunta idiota que esse cara me fez, putz, tem que ter paciência, e não sei, quer dizer, é o seu trabalho. Cara, são pessoas, né? São pessoas. Exato. No final do dia, a gente está lidando com uma pessoa do outro lado, a gente não sabe de fato quem está lá, então acho que mesmo sendo meio online, a gente tem que mais que nunca atender bem quem está do outro lado, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã. Fundamental, exatamente. Ô, Sodré, cara, tu comentou bastante dessa questão de gerenciamento desses fluxos de processos e tal. Entrando mais especificamente na questão de pedidos, como é que a gente faz esse gerenciamento de pedidos e um controle de estoque mais eficaz? A gente, até legal. Um gancho que eu tenho visto bastante gente mexer com essa questão de dropshipping, porque a princípio, em tese, não tem estoque. Mas pensando no e-commerce, no marketplace, como é que a gente pode trabalhar essa questão de gerenciamento de pedidos de estoque? Bom, eu acho que para a gente conseguir gerenciar, né, melhorar a gestão dos pedidos, é fundamental o apoio de tecnologia. Então, você precisa de sistemas que vão te apoiar. Como é que você vai, por exemplo, fazer um controle de estoque se você trabalha em múltiplos canais, né? Vende no Mercado Livre, vende na B2W, vendeu no Mercado Livre, você vai ter que dar baixa no seu estoque na B2W. Infelizmente, ainda a gente enxerga e tem contato diariamente com vários vendedores que fazem controle literalmente na prancheta ali manualmente ou acreditam numa tabela em Excel, né?
Os hubs e vários outros softwares aí que tem no mercado justamente atuam e trabalham para facilitar esse processo de gestão e automatizar determinados processos, né? Falando especificamente na Venda Lá, a gente hoje é muito focado na automação, né? Minha blusa fala isso, né? Automação para marketplace. Então, o que a gente faz? A gente automatiza esse processo, conecta com todos esses marketplaces, quando vende em um lugar, já dá baixa em todos os outros canais de venda, chegou um pedido, emite a nota automaticamente, conecta no seu RP, emite a nota, emite etiqueta, enfim, você consegue realmente automatizar muitos processos. O nosso principal diferencial hoje no mercado é justamente a automação. A integração a gente entende que é o básico, então a gente integra com várias soluções, que é o básico que qualquer hub deveria fazer, né? Mas como diferencial é a automação. Então nós acreditamos que a automação ela é algo que pode trazer bastante valor para o operacional, diminuir drasticamente a quantidade da equipe da pessoa, né? Então, se você tem 10 pessoas aí para gerenciar pedidos, você consegue reduzir para 2 pessoas. Se você tem um pico de vendas, você consegue adaptar esse pico de vendas rapidamente. Então, de uma forma, você precisa automatizar os seus processos? Não, você não precisa começar automatizando, mas na minha concepção é fundamental que você tenha soluções de tecnologia para que você consiga melhorar o seu processo de vendas. Eu não conheço nenhuma empresa que aumentou ou escalou as suas vendas de forma sustentável que não estivesse amparada por uma tecnologia por trás. Então, basicamente é isso. Bacana, cara. Sodré, chegando aí no final, mais para o final do nosso bate-papo, uma das coisas que a gente vê muito na questão, principalmente no setor de comercial, varejo e tal, é que a gente tem muita ação em pico e queda de demanda, né? Sim. Basicamente conhecido como, no jargão, a sazonalidade. Exato. Tem alguma dica de como é que pode atuar frente a esse processo para não deixar de não ter uma receita muito volátil, não ter um pouco mais de previsibilidade na nossa receita? Legal. Eu tenho um cliente que ele diz assim que a gente não pode ter amor ao produto, né? Eu não concordo com ele 100% nessa frase, porque na minha concepção a gente volta a falar muito de você conhecer um mix de produto, né? Mas a dica é que você usa a sazonalidade, que você saiba o que é a sazonalidade, né? Então eu tenho um produto que vende muito e aí de repente eu tenho uma queda abrupta desse produto. Será que você pensou que você não vai vender ar-condicionado no inverno, né? Então, na verdade, eu não tenho uma dica específica sobre a sazonalidade, porque isso é muito particular de segmento para segmento, digamos assim. Eu acho que a maior dica é você saber que existe a sazonalidade, você começar a perceber a sazonalidade do seu segmento e você conseguir trazer produtos complementares para aquela sazonalidade. Poxa, eu não consigo vender ar-condicionado no inverno. O que eu posso fazer? O que eu preciso fazer? Pô, mas tem uma região que eu posso vender e explorar tal produto. Então você precisa entender que existe a sazonalidade e eu acho que você precisa preencher essas lacunas da sazonalidade conforme você for descobrindo a sua própria sazonalidade, vamos dizer assim. Legal. Sodré, vamos fechando esse bate-papo, cara. Queria agradecer a presença, obrigado por essa aula aí sobre o Marketplace. Para quem está nos assistindo aí, vale a pena, tem um belo conteúdo. Sodré, compartilha com a gente, cara, por favor, tuas redes sociais, canais de contato, para quem quiser conhecer um pouquinho mais do teu trabalho, da Venda Lá. Perfeito. Bom, quem quiser conhecer a Venda Lá, pode entrar diretamente no site, vendalá.com.br. Pode fazer uma busca, por exemplo, no Facebook, Venda Lá. A gente está no LinkedIn, a gente também está no Instagram, sempre postando conteúdo. A gente mantém um blog que tem bastante conteúdo. Acho que o pessoal também vai colocar aí no vídeo as nossas redes sociais para que vocês nos acompanhem. A gente vem trabalhando aí há muitos anos nesse segmento e a gente sempre tem uma satisfação enorme em ajudar a comunidade e que o e-commerce se torne cada vez mais forte no Brasil. Então foi um enorme prazer o convite que nós tivemos aí de vocês para estar participando desse evento. Eu espero ter colaborado um pouco aí com vocês que tiveram a paciência de nos escutar
durante esses minutos. Muito obrigado. Cara, muito legal, obrigado por essa aula. Quer deixar uma mensagem final, uma frase final para a galera que está nos assistindo? A mensagem final, acho que eu diria comece a vender online, né? A gente ainda tem um mercado gigantesco aí para ser explorado, então comece a vender online. Boa. Bom, vamos fechando por aqui, então, pessoal. Obrigado pela audiência de quem está nos assistindo. Continue assistindo o evento, que tem muito mais conteúdo aí para a gente nos próximos dias. Bora crescer! Obrigado, até mais, tchau, tchau. Espero que você tenha gostado de assistir esse conteúdo e que tenha feito sentido para a realidade do seu negócio. Fica aqui o convite para você conhecer a Clint e as outras formas que temos para ajudar o seu negócio a crescer. Somos uma plataforma que conecta empresas a fornecedores de serviços digitais. Você entra na nossa plataforma, faz um cadastro rápido, conta um pouco sobre as suas necessidades e nós encontramos a agência digital ideal para o seu negócio. Tá precisando vender mais pela internet? Nós sabemos como te ajudar nisso.